Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E dos Jardins do Lógico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Ora, aí está, sejam bem-vindos. Espera lá que eu comecei isto mal. Sejam bem-vindos a mais uma emissão da Prova Oral, onde temos uma pessoa nua em estúdio. É a primeira vez que tal acontece. Diana Duarte está chocada, Catarina Lucas também. A única pessoa que não está chocada é justamente a pessoa que está nua, que é o Diogo Batáguas. Diogo Batáguas, em tua defesa, queres desde já dizer algo sobre a tua nudez? A nossa convidada chama-se Catarina Lucas, tem um livro que se chama Vida a Deus. Ai, Vida a Deus. Vida a dois. Adeus. Às vezes é preciso Deus pelo meio. Sim. É verdade. Bem, isto é Temos um olhar que sobre o Deus. casal, as relações e a sexualidade. Verdade, Há que faz dizer sim. que tu és psicóloga e especialista em sexologia e terapia de casal. É verdade, é verdade. Não é? Já Ora viste bem. que missão complexa é esta? Então, mas não te faltou trabalho durante esta pandemia. De certeza que muitos Dizem foram que os está casais que a ver, precisaram de ti. Não sei. Olha, Como é... e não me... Diz. Sim, o que é que aconteceu? Porquê que tantos casais diziam que era uma prova de fogo esta pandemia? E foi, de facto. E foi. Olha, para mim também foi, não é? Portanto, aliás, eu passei aqui a mim... Este livro é o resultado exatamente deste confinamento. Portanto, Com quem? Com o teu marido? Perguntem-me... Com o meu marido, sim. Aham. Perguntem-me o que é que eu fiz no meu confinamento. Escrevi este Sexo Vida a bidiário. Dois, não é? Em vez de fazer sexo bidiário, escreveste um livro. Foi isso? Sim, exatamente. Escrevi um livro, portanto, e cá estamos nós agora no pós-pandemia para falar sobre casais e relações. Uhum. Eu estive confinada com o meu marido, embora ele se tenha mantido a trabalhar, portanto, felizmente, Alvin, portanto, ele foi estando fora, o que me permitiu, e que se calhar foi o que não aconteceu a muitas pessoas, o que me permitiu estar só de vez em quando, não é? Que se calhar muitos de vocês não conseguiram fazer. Portanto, isto foi um problema desta quarentena e destes casais. Porque muitos casais, possivelmente, Não há haver um muito escape. que não viviam tantas horas juntos, não é? De forma tão intensa quanto este período, Ninguém não é? aguenta. Sim, também é verdade. Não sei, mas por isso é que há o amor e a paixão, que só acontece raramente. E é verdade, esse sentimento que verdade. faz com que as pessoas não se aborreçam. A partir daí, isso é Não se cansem. a grande vantagem do amor e da paixão é que as pessoas depois não se cansam, não é? Por isso é que estão apaixonadas uma pela outra, não é? Não, Alvin, cansam. Cansam. Eu já lhe disse isso, Catarina, muitas vezes, mas ele não acredita. Explica Eu não lá. acredito. Eu não acredito. Mas espera aí, que ideia tão romantizada é essa de que amamos muito e nunca nos fartamos do outro? Bem, eu corro o lá, risco de me estar a repetir Explica lá, no explica lá, meu discurso. Não, porque eu acho, basicamente, eu sou muito adepto da paixão em detrimento do amor. Não, estou sempre a dizer a mesma coisa, mas é verdade. Eu sei que é muito fraturante. Curta duração, Catarina. Curta duração, Mas qual exato. curta duração? Anos de paixão intensa e fogosa. E a verdade Quer é dizer que... seja pela mesma pessoa. Pois posso variar, não é? Mas a verdade é essa, não é? E eu nunca senti saturação. E quando senti, acabou o relacionamento. Mas foi logo, é imediato. Foi tipo, sabes, morte súbita. Mas Quem sabes dizia- uma coisa, Sim. Alvin, portanto, esta história da paixão, portanto, é uma coisa que nós idealizamos muito, não é? Nós queremos estar apaixonadas a vida toda pela mesma pessoa, habitualmente, não é? É isso que nós queremos, mas depois a paixão é uma coisa que se vai atenuando, não quer dizer que ela desapareça, também não estou aqui para ser desmancha prazer, não é? Arrefece um bocadinho, exato, como a Diana está aqui a dizer, o que não quer dizer que não seja substituída por coisas melhores, não é? Que cada casal saberá, o amor, que seja, o companheirismo, não é? Portanto... O que é que pode... Outro dia estávamos a falar sobre isso, estávamos assim um grupo de amigos, estávamos todos a falar, amigos e amigas, que é, o que é que pode fazer com que um relacionamento perdure? A parte da intimidade, a outra parte do diálogo em si. Tudo. Porque- Um bocado Sim, disso tudo. Mas imagina, olha, em termos
falemos de sexualidade, que é um tema Falemos. que é raro vir este programa. Não. A parte inteira do livro. Não, sim, então mas vamos a ela já, não é? Vamos tirar já o elefante da sala, que é, Exatamente. Basicamente, a sexualidade. Os casais não passam a vida a fazer sexo um com o outro. Portanto, eu diria que se, em termos práticos, analisássemos, em termos percentuais, quanto tempo é que os casais passam a vida a fazer sexo, isso daria tipo 10, 15%. É verdade. Em termos de horas que passam juntos, 10, 15%, e já é muito sexo, ok? Portanto, à partida, a importância de teres uma intimidade pessoal diferente, uma conversa, teres boas conversas, divertir-te com a pessoa, seria até mais importante do que o sexo em si. O problema... Não, mas é verdade. O problema é que esse pequeno fator, esses 10%, se não for bom, inquina tudo o resto. Inquina os 90% todos. É verdade. É verdade. Estão a ver? Eu posso dar consultas. Estás apto. Estão a ver? Faço-me Micildas. Não, faço-me Micildas a dar consultas às pessoas. Não, mas espera. Estas de esclarecimento, de dizer como é que as pessoas podem ter uma vida mais feliz na sua intimidade. Mas é verdade, não é? Eu até acho que se calhar há relações que conseguem durar mais só pela parte sexual do que o contrário. Isto é incrível. Eu acho péssimo, mas é verdade. Embora muitas relações se mantenham sem sexualidade. As relações de longo prazo, não é? Muitas delas sustentam-se por 1001 coisas e há 1001 razões para se manterem relações e nem sempre é o sexo e também nem sempre é o amor, atenção, ok? Há várias razões para se manterem relações. Mas quando não há sexo numa relação, vamos cá ver... Aguenta-se? Aguenta-se, Alvin. Há muitos casais que se aguentam, portanto, eu tenho isso em consulta. E há muitos casamentos que se tornam uma amizade e companheirismo e muitas vezes certo, o e sexo aqui desaparece. quem somos nós para dizer que um casamento tem obrigatoriamente que ter sexualidade? Eu não sei, portanto, não consigo afirmar isso, ok? Espera. Tu dizes que um casamento pode não... Pode não ter. As relações têm muitas funções para as pessoas, Alvin. Ok? A mim custa muito a aceitar isso, confesso. Pois, eu percebo. Atenção, e custa a maior parte das pessoas, está bem? A maior parte dos casais... Se calhar é da idade, eu não sei. Não é da idade, tem mais a ver com o tempo de relação, ou seja, se tu começares uma relação aos 30 ou começares aos 50, na prática não difere assim tanto. O nosso problema aos 50 é que normalmente já vamos com relações se calhar de 20 ou 30 anos. E isso é que é diferente também, porque aos 50 tu vais continuar a ter desejo sexual e vais continuar a ter vontade de estar apaixonado, só que normalmente nessa fase tu já estás com 20 ou 30 anos de relação, não é? Portanto, assumindo, que não é o teu caso, que estás sempre com a mesma pessoa. Que imagem esta. Deixem-me só dizer, ouvintes, precisamos, já viram, o assunto vai ser muito quente, vamos falar sobre relacionamentos, mas vamos falar sobre vida a dois. Como é que é ter uma vida a dois? Casais que estão a ouvir esta emissão, por favor, liguem-nos. Até podem fazer uma intervenção em conjunto, é lindo. Ou então não, digam-nos só o martírio que foi esta pandemia, dividindo-a com outra pessoa. Digam-nos quais são os problemas de viver em casal, mas também quais são as suas vantagens. Ensinem pessoas que não vivem em casal atualmente a ter uma vida em casal. Que técnicas é que usam? Ora, 960386272 é a nossa linha do WhatsApp. A melhor intervenção que tivermos por vídeo, atenção, por vídeo, ganha o livro da nossa convidada, devidamente assinado por ela, pela Catarina Lucas, que é psicóloga, especialista em sexologia e terapeuta de casal. Estamos a falar sobre isto, 960386272. Gostava de perguntar à Catarina Lucas se concorda com a ideia que a Patrícia acabou por dar de que este período foi uma prova de fogo para perceber se os casamentos eram sólidos ou não. Foi uma prova de fogo para muitos casais, mas atenção, não correu mal para todos os casais, ok? Eu tenho casais que vieram pós-pandemia, não é? Que eu até já acompanhava, e que vieram muito melhor, portanto, e que se percebeu claramente que o que eles precisavam era daquele tempo. Era de ter tempo um para o outro, que nós não conseguimos, né? A maior parte nós não conseguimos no nosso dia-a-dia ter o tempo suficiente para disponibilizar ao outro. Portanto, este confinamento, de alguma forma, também nos trouxe mais um bocado de tempo para estar, para cozinhar em conjunto, para ver vídeos, filmes, o que seja, não é? Dar banho ao cão. Mas esse é o caso de um confinamento feliz, como descreve a Patrícia. Este é um caso mas exatamente. Houve muitos relatos de casais que disseram que já não se conheciam.
Sim, que a vida sim. de trabalho era tão extasiante que já não tinham tempo para conversar um com o outro e que durante o confinamento repararam, já não conheço esta pessoa, já não temos conversas para ter um com o outro. Porque E as conversas também- também. Espera lá, porque as conversas também vêm muito das nossas experiências sociais, não é? Do nosso dia a dia. Quando deixas de ter o teu dia a dia e ele passa a ser Onde nada confinado acontece, ao não é? mesmo espaço. Eu às vezes interrogo-me, sabe, eu fico sempre a pensar, aqueles casais que trabalham no mesmo sítio. Imagina, ao balcão, imagina, um casal que trabalha ao balcão o dia todo, não é? Ou que trabalha num restaurante o dia todo. Olha, por acaso conheço um casal, olha, acho que do Velho é possível que Macedo. discutam muito. Ou numa redação, dois jornalistas, imagina, estão o dia Isso, inteiro numa imagina, redação e depois saem vão da para casa relação e vão para casa, não é? E depois, é 24 sobre 24, como é que eles E depois conseguem? É um massacre. continuam. Sim, mas às vezes podem aproveitar, devem fazer isso de forma hábil, não é? Devem aproveitar aquilo que vão vendo para depois, de certa forma, Para serem sim, comentadores para da vida que ambos assistiram em conjunto. Deve ser isso. Deve Na ser prática, Alvin, isso traz nos temas, não é? Portanto, eu se estiver sozinho em casa, nada acontece, não faço absolutamente nada, portanto também tenho menos tema de conversa à partida, Sim. não é? Como aquelas pessoas que dizem, não sei o quê, uma ilha deserta devia ser incrível. Devia ser um aborrecimento, um tédio absoluto. Eu não queria Passado nunca ir algum para uma tempo. ilha deserta. A não ser Então, provar se não estás de livros, praia- discos, comida. Mesmo Sim, assim, mas interação isto fartando, social. no final do mês, tu não querias a ilha deserta para nada, de certeza, digo eu. Não, mas daí a importância de escolheres um par que não seja só bom na cama contigo, mas que tenha interesses parecidos. Boa, Não é? Claro. Já se responde ao Alvin há bocadinho, não é? Então, mas espera lá, mas eu passei a ideia de que só interessava ser bom na cama, de Um todo. bocadinho, Alvin. Não. A conexão A sério? sexual é para ti a base de uma Verdade. relação. Não é, não. Mas não é? Não é, não. Não, Então, qual pelo é a base da contrário. relação? É justamente, Pelo olha, contrário. Sim, por acaso é pelo contrário. Muito Por acaso bonito, acho. Alvin. Acho mesmo isso. Eu também acho, Acho que, mas acho que é muito mais sustenta lá. importante porque tu passas muito mais tempo com a pessoa de uma forma em que não estás a fazer sexo com ela do que propriamente a ter sexo. Portanto, interessa muito mais os 90% em que eu não estou a fazer sexo com a pessoa do que aqueles 10%. Embora saiba que esses 10% não podem falhar. Alvin, São importantes. Posso ler aqui uma frase que está Vamos lá. na parte de trás do meu livro? Sim, claro. Ora, Portanto, que diz, somos exigentes e queremos tudo numa relação e numa só pessoa. Diz-te alguma coisa, ou seja, queremos tudo numa só pessoa, queremos a pessoa mais espetacular na cama, queremos o melhor companheiro de todos, o melhor cozinheiro, o melhor mecânico, queremos tudo. E Estás sem temos som, Alvin, liga o micro. Estás sem som, Fernando. Vamos deixar outra vez de fora. Agora já me estão a ouvir? Estamos a ouvir, sim, estamos a ouvir. Estamos a ouvir. Estava eu a perguntar, então, mas o que é que sugeres? Quando não tivermos isso, vamos à procura? Tipo, outsourcing? Muitas vezes... Ou seja, muitas vezes é esta a premissa que leva às infidelidades, Alvin. Ou Sim. seja, é de facto nós queremos tudo, não é? Queremos queremos a previsibilidade, não é? E nós, ser humano, somos muito seres, daí a história da rotina, não é? Portanto, a rotina que todos nós dizemos que é uma coisa muito má, mas é o que nos dá também previsibilidade, serenidade, tranquilidade, não é? Eu saber aquilo que conto amanhã e que daqui a uma semana vou continuar a ter o mesmo companheiro ou companheira, não é? Portanto, isto aqui é algo que nós queremos numa relação, mas depois também queremos o resto, não é? E queremos a novidade, e queremos o entusiasmo, e queremos o desejo sexual, e queremos isto tudo na mesma pessoa, que quer a novidade e ao mesmo tempo quer a previsibilidade. Estão a ver que isto é quase, não é? Antagónico. E onde é que entra a terapia de casal? Cada vez se fala mais de terapia de casal, até com outros olhos. Sim, cada vez temos mais procura também, sim. E cada vez as pessoas têm menos preconceito em relação a isso, felizmente. Não é? E a terapia de casal entra de várias formas. Entra até numa ótica mais da sexualidade e às vezes até mesmo na consulta de sexologia, ok? Nós temos só a consulta de sexologia. Entra quando temos problemas de comunicação, de articulação, entra quando temos que tomar decisões e não sabemos muito bem qual o caminho por onde devemos ir. E a terapia de casal, atenção, não serve apenas para manter casais ou para juntar casais. Também a terapia de casal muitas vezes serve mesmo para aquele casal perceber que se calhar o caminho dele já não é por ali. Não é? Olha, deixa-me só dizer que temos aqui uma mensagem da orientadora da Catarina. Olha só. Olá, Catarina, é a tua orientadora. Venho só deixar um beijinho de parabéns pelo livro e 2 notas. Primeiro, não deixes o Alvin dar consultas, por favor. E em segundo lugar, lá se desvendas um bocadinho este novo tema
que vais estar a estudar, o do ciúme, do poder e a sexualidade. Beijinhos, vamos trabalhar. O ciúme! O ciúme! Ciúme é um bom tema. Vamos lá, vamos ao ciúme. Como é que é este novo tema? Olha, a tua orientadora tem uma voz muito, Minha orientadora. muito sensual, há que dizê-lo. Obrigada à professora Luana. Portanto, que agora não estava a contar de todo, apanhou-me aqui mesmo desprevenida. Já viste? É verdade. Portanto, que é a minha orientadora de doutoramento. Portanto, eu estou a fazer doutoramento na Universidade de Lisboa com a professora Qual Luana. é o tema? É exatamente o ciúme, a sexualidade, portanto, a diferenciação nos casais. Portanto, também anda aqui em torno destes temas. E nós queremos perceber exatamente qual é o papel que o ciúme tem no desejo sexual e vice-versa, qual é o papel da diferenciação. E por diferenciação, que é um conceito também muito interessante e que há bocadinho estávamos a falar por outras palavras, não é? Que é percebermos o outro como diferente de nós, este eu mais individual, não é? Este não termos o eu fusional, não é? Do casal fazer tudo junto e passar o tempo todo junto, lá está, não é? Mas também ter aqui a sua individualidade, que é uma coisa que nós no casal muitas vezes nos esquecemos, não é? Oh, Catarina, mas qual é o papel então do ciúme no desempenho sexual? Ainda não sabemos. É exatamente isso que nós estamos a tentar perceber. À partida não deve ser grande coisa, porque as pessoas ciumentas acabam sempre acaba mal o relacionamento. Depende. Uma coisa que nós percebemos, e até na própria prática clínica, mas que eu também já estudei na minha tese de mestrado, portanto, é que muitas vezes as pessoas em situações de ciúme investem sexualmente. É um bocadinho o medo da perda, o medo que um rival venha tirar também o que é meu, não é? E muitas vezes faz investir de várias formas e até sexualmente. Isso é um ciúme afrodisíaco, uma espécie de ciúme afrodisíaco. Não sabemos ainda. Pode ser bom, acho que é a primeira vez que ouço falar bem do ciúme. Agora ia dizer o mas, deixa-me dizer da outra parte. Tu há bocado tinhas razão, não é? Portanto, o ciúme também pode ser, e é muitas vezes, portanto, um destruidor de relações e é também um predador de violência, muitas vezes. Pronto, e às vezes até de situações mais graves. Portanto, é isto que nós queremos também perceber um bocadinho melhor. O que é que o ciúme, qual é o papel do ciúme no meio disto tudo, como é que ele se liga até mesmo com a sexualidade. Portanto, queremos perceber isto tudo, com a violência. Portanto... Mas é mais do ponto de vista do efeito que tem na relação do que da origem do ciúme no ser humano. Sim, exatamente, sim. No efeito que tem na relação e não tanto a origem. Obviamente vamos ter que passar aí um bocadinho também pela origem, perceber um bocadinho de onde é que ele surge, mas é aqui também perceber qual é o efeito do casal. Eu acho sempre que o ciúme revela insegurança e é sempre destruidor. Não sou nada adepto do ciúme. Pois, é isso que nós não temos a certeza. Olha, deixa-me só... Mas insegurança, sim, Alvin, mas no limite todos nós temos as nossas inseguranças, não é? Nem que mais não seja será que ele efetivamente gosta de mim? Será que pode olhar para aquela pessoa, não é? Portanto, isto são pequenas inseguranças, no limite todos nós temos algumas. Deixem-me só fazer aqui o papel de Marcela, não sei se a Catarina conhece o Frank Tallis. Já ouvi falar, sim. Ele escreve muito sobre amor e defende muito que há estados amorosos que são iguais a doenças mentais. E neste livro ele tem são várias crónicas baseadas em consultas de psicoterapia, e há um caso em que conta de uma mulher muito, muito ciumenta, mesmo muito, uma mulher que ele escreve como lindíssima, ou seja, uma pessoa que à partida não teria motivos para ser ciumenta, mas que se descobre que tem que ver com a infância, com uma relação não muito boa com a ligação principal, com a mãe ou com o pai. Daí criar uma insegurança irracional. Certo. Pensavas que as pessoas bonitas não tinham ciúmes, era isso? Tem que ter, toda a gente ele dá-nos essa perspectiva. Tu vês uma top model sensualíssima. Então, e as top models não têm... A gente quer... Mas as top models têm imensas inseguranças, não é? Mas podia ser confiante. Imagina, tinha um namorado de sonho, mas tinha uma doença que era desconfiar dele por tudo. É uma patologia mesmo. Mas que algumas pessoas têm. Muito provavelmente, Diana, já no âmbito da patologia, efetivamente. Ou do ciúme patológico, também. Portanto, que é provavelmente o que o Alvin estava aqui a dizer há bocadinho, que é quando, de facto, perseguimos o outro, duvidamos tudo, desconfiamos tudo. O problema no ciúme é que nós nem precisamos de provas propriamente, não é? A nossa incerteza, a nossa insegurança vai nos levando sempre a procurar e nunca é suficiente. O não encontrar algo, imagine, por exemplo, Diana, eu até procuro no telemóvel do meu companheiro alguma coisa, o não encontrar nada não me tranquiliza, não é? Isto só me faz continuar à procura. Portanto, ou seja, então, é um ciclo que não tem fim. Isso de ir à procura é censurável? É suportável, é desculpável? Como é que tu explicas isso quando um casal te aparece com essa questão? De ela mexe no telemóvel?
Sabes uma coisa, Diana? Aquilo que nós temos constatado, portanto, é que a maior parte das infidelidades e afins neste momento são descobertas por essa via, não é? Portanto, quando nós perguntamos... Telemóvel, internet. Telemóvel. É a Exato. teoria do Alvin, já Exato. vai explanar Claro. essa Redes teoria. sociais, não sei o quê e tal, até estava conectado com o tablet. Redes sociais. Antes era o telemóvel, era as SMS, agora é redes sociais. Se as Sim, pessoas, sim. pessoas que praticam a infidelidade não se metam em redes sociais. É o pior, é o pior que pode acontecer. Ainda por cima. Não, de todo, não é conselhos nenhuns, não sou nada adepto da infidelidade, mas a verdade é essa, porque é muito fácil. E ainda por cima, os homens, tradicionalmente, Também não condenes, são não bastante julgues. distraídos, não têm boa memória, vão ser sempre apanhados, é impressionante. Deixem-me só dizer-vos que, Catarina, Vamos lá. Questão muito pertinente aqui do Ricardo, sim, que nós não abordamos muito ainda, portanto, que é toda esta questão parental, não é? E os conflitos imensos que surgem das questões parentais, não é? Até do desalinhar, não é? Daquilo que é a minha ótica da parentalidade e aquilo que é a ótica do outro, não é? Portanto, e depois as discussões e o desalinhar, independentemente das razões que motivam a discussão no casal, pode ser pela sexualidade ou pelos filhos, mas não deixa de ser uma discussão, não deixa de ser uma tensão, não deixa de ser, portanto, um mal-estar entre o casal, não é? Portanto, esta pandemia, não é? Portanto, obrigou muitos pais, e acho que isto é um relato que já todos nós ouvimos, portanto, os pais completamente saturados, não é? De ser pais, de ser professores, de auxiliar nos trabalhos de casa, de estar atentos às aulas com os filhos, de trabalhar, não é? E todas as coisas que já toda a gente sabe e que já muito se falou durante esta pandemia. Portanto, de facto, nós temos um burnout parental, gostei muito dessa expressão. Portanto, foi muito difícil para os pais e, obviamente, também terá sido difícil para muitos casais. Sobretudo, não é? Quando temos óticas um bocadinho divergentes. Olha, já agora algumas mensagens que estão a chegar através do nosso Facebook, uma delas é do André Louro. Ele diz: preciso de terapia para saber porque é que aos 41 anos ainda não consegui encontrar parceira. Caso inédito? Pergunta-nos. Tem melhor casar à primeira vista. Casados à primeira vista. Não aconselho. André, mas pode vir ter connosco, portanto, ao Centro Catarina Lucas, que a gente pode tentar perceber o que é que se passa, está bem? Mas não é caso inédito. Tens um centro com o teu nome e tudo. Uou. Mas não fazem mates, pois não, Catarina? Não fazemos mates. Já te aconteceu, imagina, teres uma paciente que quer muito encontrar o amor e teres outro paciente que quer muito encontrar o amor e pensar, estes dois, se calhar, dá muito. Embora eticamente eu não possa fazer. Olha, em jeito de brincadeira nós pensamos, eles deviam se encontrar ali na recepção. Sim, já agora, como é que tu vês as novas aplicações tipo Tinder, por exemplo? Vieram para ficar, mas pronto, só para responder à tua pergunta de há bocadinho. Sim. Sim, tenho um centro, portanto são 2 centros, tenho um em Lisboa, outro aqui na parede, no Conselho de Cascais, portanto onde temos vários profissionais, uma equipa grande, portanto não só na terapia de casal, mas como em toda a terapia individual, nas várias áreas da psicologia. Pronto, passando ainda às aplicações, Alvin, isto é uma dinâmica que veio para ficar, ok, Alvin? Portanto, ou seja, por muito que se queira criticar, falar, no meu tempo não era assim, no meu tempo nós conhecíamos pessoas não sei de que forma, portanto as aplicações estão entre nós, a internet está entre nós, portanto isto mudou a dinâmica de comunicação, isto mudou inclusivamente a forma como nós conhecemos pessoas, ok? Nesta azáfama ainda por cima, em que nós vivemos, é extremamente difícil encontrar pessoas. Não é? O que tu estás a dizer é importante, não é? Porque a vida mudou e agora com as novas tecnologias as pessoas conhecem-se cada vez mais através da internet, mas depois, quando se acaba um relacionamento, as pessoas continuam a defender que deve ser pessoalmente, não pode ser usando as novas tecnologias. Mas Isso é para os adolescentes. Mas as pessoas também acabam cada vez mais por esta via. Falta de sensibilidade. Eu acho que o que é falta de sensibilidade é as pessoas ligarem uma chamada ser a pagar, não é? Tipo, aceita esta chamada a pagar e a pessoa atende e é para acabar o relacionamento, não é? E fazer gastar a outra pessoa uma chamada e era para acabar contigo. Isso é que é uma pessoa sem modos e pronto, é uma pessoa que não vale a pena. Não vale a pena mesmo, não é? Não vale mesmo a pena. Olha, o Sérgio de Barros diz: não conheço a Catarina Lucas, mas se o livro dela é prefaciado pelo excelente especialista nesta área, António Santos Pereira, então a convidada vale a pena. É o que ele diz. Se não tivesses este prefácio, não valerias a pena, tendo, afinal já vales. Exatamente. Mas para quem não conhece, fala-nos um bocadinho do António Santos Pereira. Portanto, ele é um psiquiatra, portanto, que trabalha há muitos anos, já tem uma carreira longa, faz parte da Sociedade Portuguesa de Sexologia, portanto, também está aqui muito por dentro destes temas, portanto, e fazia todo sentido aqui no prefácio deste livro. Portanto, será que ele já veio a este programa?
Não faço ideia. Eu já ouvi por aí em alguns programas, já esteve aqui neste, não sei, me deram uma boa aposta, Alvin. Tá bem. Vou investigar, a perceber se ele já... Catarina? Muito bom. É uma pergunta muito difícil. A resposta é que é difícil. Isto é aquilo que todos nós queremos acreditar que sim, que é possível, não é? Porque todos nós desejamos ter relações longas, não é? Esta ideia de continuidade, de relações a longo prazo. Portanto, todos nós na prática queremos acreditar que sim, que é possível amar uma pessoa e continuar a ter este lado mais sexual, não é? Portanto, este desejo sexual por essa mesma pessoa. Portanto, na prática, eu creio que sim, que isso será possível. Poderá implicar, de facto, aqui algum reajustamento do casal, a capacidade até de se reinventar, não é? De dar a conhecer outros lados ao companheiro ou à companheira, não é? Portanto, mas eu acho que sim, que isso é possível. Portanto, ou queremos acreditar que sim, que isso é possível. O nosso estudo também nos há de trazer algumas respostas nesse sentido. Ou algumas dúvidas nesse sentido. Olha, entre algumas das coisas que tu falas neste teu livro, recordo que a nossa convidada tem um livro novo que se chama Vida a Dois e chama-se Catarina Lucas. Tu falas aqui, por exemplo, nesta coisa de pessoas que estão numa relação, mas não de namoro. Isto é, pessoas que têm um caso, não é? Que é o que há mais. Exato. Mas é Que uma vão relação ficando, aberta? como dizem os brasileiros. Não. Amigos Não é coloridos? Não. Sim, é amigos coloridos. Há muitas pessoas que têm. Sim, há cada vez mais. Acaba por ser aberta, porque à partida não são exclusivos um do outro. Podem estar com outras Não pessoas. tem é que isso? ser Sim, mas eu acho que as pessoas não chamam isso uma relação. Exatamente. Não tem que necessariamente ser aberto, tem mais a ver com esta ideia de dificuldade, eventualmente, no compromisso, não é? Eu estou contigo, mas nós não precisamos dar um nome a isto. Não é? Nós vamos estando, e na prática às vezes nós temos pessoas que fazem tudo como se fossem de facto um casal, um namorado, o que seja, mas não conseguem dar um nome àquilo, não é? Portanto, tem mais a ver com esta... E esse capítulo aborda um bocadinho esta ideia de, às vezes, porque é que temos dificuldade em nos comprometermos, não é? Que é uma coisa que as pessoas falam muito, que o outro tem dificuldade em se comprometer. Que às vezes é verdade. Mas há uma história que se repete muito em vários casais, que é uma relação de namoro muito longa e depois casam e o casamento não dura nada. É verdade. É verdade. O que é que passará ali? Eu não sei se tem propriamente Isso a é ver um clássico. com... Aquelas pessoas que namoram 11 anos, depois casam-se e acabou. um ano depois acabou. Mas aqui nós nunca vamos saber se eles não tivessem casado, se terminariam também. Não sabemos, não é? Portanto, será que é de facto esse período temporal, todos esses anos de conjugalidade, né, de namoro e de relação, que depois ditam o fim da relação, independentemente de estar casado ou não? Não sabemos, nós aqui não conseguimos fazer essa avaliação. Não é? Nunca vamos saber, mas acontece muitas vezes, sim. Mas se nós pensarmos que as relações é que acabam antes do casamento, uma data delas, não é? Já agora, tu aqui falas muito sobre a rotina. O que é que há a fazer quando a rotina se instala, Catarina Lucas? Então, meu caro Alvin, é assim, eu acho que nós temos que aprender a viver com a rotina, está bem? Acho que nós temos que conseguir percebê-la. Ela não é o demónio que nós achamos que é, portanto, ela traz-nos alguma segurança, eu saber aquilo que conto, eu saber que amanhã o outro está lá, portanto, eu preciso de saber isto, não é? Senão nós vivemos em sobressalto constante, que é o que acontece nos períodos iniciais de paixão, não é? Portanto, é tudo muito intenso, mas também é tudo muito inseguro, não é? De muita incerteza. Se gosta, será que gosta, será que não gosta, não é? E nós passamos o tempo nisto. Portanto, nós, com o tempo, com os anos, também precisamos de tranquilizar, não é? Eu preciso ter cabeça para me dedicar a outras coisas sem estar sempre na dúvida se a outra pessoa gosta ou não de nós. Portanto, a rotina, se quiserem chamar assim, dá-nos esta previsibilidade, dá-nos esta estabilidade. Saber aquilo que contamos, não andar sempre aqui com o coração nas mãos, não é? Como se diz em português. Portanto, nós temos que saber olhar para ela e perceber que ela também tem uma coisa, traz-nos coisas boas. Agora, precisamos é também de perceber que de vez em quando, se calhar, precisamos de a quebrar, não é? A tal história de quebrar a rotina. De vez em quando, podemos introduzir aqui coisas novas e não estamos só a falar de sexualidade. Eu ia perguntar isso. Introduzir coisas novas é o quê? Brinquedos. Brinquedos? É isso? Também pode ser, não é? Também pode ser. Uma pessoa nova para a relação? Não. Por que não, Alvin? Pode Mas ser. há vários Portanto, estudos que indicam que meter uma pessoa nova ou fazer swing vai dar cabo da relação. Acontece O ciúme entra ali. Como dizem os franceses, voilà, exato. Depois o ciúme é uma coisa tramada, não é? Que nós às vezes até teoricamente... A partir dos swingers não podem ser muito ciumentos.
Pois, à partida, o problema é que o ciúme é uma coisa um bocadinho irracional para nós, ou um bocadão, não é? E mesmo que a gente ache que ele não deve estar presente, até às vezes em relações abertas, como estava a dizer a Diana há bocadinho, em relações poliamorosas, portanto, em que nós temos isto tudo muito definido, que não há ciúme, portanto, porque o que faz sentido é estar com várias pessoas e porque a monogamia até nem faz sentido, não é? Teoricamente, nós temos isto tudo muito presente. Problema, quando estamos lá confrontados com a situação, lá vem o ciúme, essa coisa irracional... O sentimento de posse, sim, não é? Portanto, esta insegurança também, lá vem aquilo, portanto, e arruína-nos esta teoria toda. Portanto, depois andamos aqui, não é? Entre o racional que nos diz que nós podemos estar com outras pessoas e o lado emocional que nos faz sentir ciúme. E pronto, Catarina, então, quais são as fantasias nos casais? Temos que falar de... Não, isto porque o teu livro fala sobre as fantasias, que a masturbação... Nós temos aqui uma terapeuta de casal. Não, mas é verdade o que ela fala... de Pinanço. Não, vamos falar de Pinanço porque... Lá. Não, Diana, porque ela fala destes assuntos no livro. Sim, Isto é verdade. E não lhe chama capítulo do Pinanço, mas fala sobre masturbação, pornografia e fantasias e dificuldades sexuais Claro também. que foste para esse capítulo. Sim, acho que é um capítulo muito importante. Porque é um capítulo que diz assim, temas muito difíceis. Porque os outros diz problemas comuns, né? Temas difíceis, este diz temas muito difíceis. Portanto, claro que o Alvin não faz a coisa por menos e vai logo aos temas Vamos a isso, vamos aos problemas difíceis. Então, a masturbação tem que ser bem entendida pelos dois elementos do casal. Se uma mulher apanhar o seu marido a masturbar-se, o que é que deve dizer? Deve conversar com ele e perceber, não é? Portanto, e perceber até o lado do outro e que não há um problema com isto, não é? Ou seja, qual é o problema disto? Aliás, é uma das primeiras formas do ser humano conhecer o próprio corpo. Sendo que vai logo perguntar, estavas a pensar em quem? Diz-me! Era em mim! Não é? Porque as fantasias eu acho que eu tenho uma solução. Os homens ou as mulheres podem se masturbar desde que tenham a fotografia do seu marido ou da sua mulher justamente em frente. Mas tu não controlas o cérebro da pessoa, não é? E há muitos homens que tem que estar mesmo a olhar para a foto. Não pode haver qualquer tipo, pode estar a masturbar, mas tem que estar a olhar para a foto da sua mulher ou do seu marido. Sempre. Não pode estar a pensar noutras pessoas. Não sei se isso vai acontecer. Será castigado na sua vida. Não, olha, vamos lá ver uma coisa, o desejo associa-se muito à nossa capacidade de fantasiar, ok? Portanto, e o que eu falo aqui no livro também tem a ver com isto, este fantasiar, aquilo que nós imaginamos, não é? Aquilo que podia ser, portanto, e é isto que também tem um contributo no desejo, ok? Portanto, a fantasia faz parte. Agora vamos lá ver uma coisa, não é porque nós fantasiamos que vamos concretizar, é isso que as pessoas têm que entender, tá bem? Não é porque eu fantasio X que essa fantasia é concretizável. Pera. Lembrei-me agora, Catarina. Lembrei agora. Um turn-off pode ser a família, não é? Que tu também falas. Também falo. Como é que se faz? Sérios, Alvin? Não, agora estás a ver? Agora, depois do pântano, vamos aos temas sérios. Mas a gestão da família de origem, como é que se faz? Isto aqui tem muito a ver com as intromissões, não é? E o casal tem que perceber uma coisa, o casal, portanto, é o casal que vai decidir sobre as suas vidas, portanto, não é o vizinho, não é o pai, não é a mãe, portanto, por muito que nós, de vez em quando, precisemos da opinião e ajuda da família, não é? Portanto, mas lembrem-se que, em última instância, é o casal que vai decidir sobre as suas vidas, está bem? E isto gera muitos conflitos. Porque a tua mãe está sempre a dizer não sei o quê, porque a tua família é X, porque vamos sempre para a tua família. Portanto, isto gera muitos conflitos, de facto, no casal. Portanto, a ideia é o casal também ser o senhor das suas decisões. Por acaso é verdade, eu acho que num casal são mais as mulheres a darem esse tipo de notas sobre as mães dos seus maridos do que o contrário. Estou a ser injusto. Não, Diana, não sei. A minha experiência diz-me isso. Eu já ouvi dos dois lados. Não acho que mais. seja mais homem mulher. Só porque os homens, não sei, a crítica que se ouve mais aos homens é de serem infantis e de viverem sob a alçada das mães. É a crítica que eu ouço mais. Eu já ouvi esta crítica. Mas para mim, exatamente o que eu ia perguntar. O tema verdadeiramente difícil, e é uma coisa que me interessa, que é este conceito de terapia de casal. O casal quer... Os dois querem ter terapia? Ou normalmente há um membro do casal que quer mais e acha que é necessário? Ou alguém de fora até? Nem sempre os dois querem ter. Às vezes essa é uma dos entraves à terapia de casal, não é? Que é, nem sempre os dois vêm em pé de igualdade. Há um que quer e o outro vem um bocadinho por arrasto. Há uma que vem a desabafar e outra diz, e nós não precisamos disto para nada. Exatamente. Não, e depois há aqueles que entram e dizem, eu nem sequer acredito nisto. Portanto, eu estou aqui... Como se fosse uma religião. Ainda há outra pior que é, eu estou aqui por descarga de consciência.
Que lindo. Já tentamos tudo, eu só estou aqui por descargo de consciência. Pronto, que é logo um mau prognóstico, né, para a continuidade. Eu descobri neste mesmo livro que vos falei há pouco que a terapia de casal tem origens lúgubres. Inicialmente foi desenvolvida como parte de uma iniciativa de saúde nazi. Isto é incrível. É a primeira vez que se utiliza a palavra lúgubre neste programa. Parabéns, Diana. Tive dificuldade em dizê-la. E neste livro o autor diz: os casais infelizes têm poucas conversas produtivas e muitas conversas punitivas, a maioria das quais é de natureza irada ou acusadora. Claro. E há outra coisa muito engraçada, é que grande parte dos casais só conversa efetivamente sobre estes temas fraturantes, muitos deles que estão aqui neste livro, que o Alvin até já foi falando, efetivamente nos momentos de crise. Portanto, é quando estamos muito mal, a relação está muito mal, está em crise, que os casais conversam sobre isto. E muitas vezes dizem, mas é a primeira vez que nós falamos sobre isto. Então, há 20 anos isto nunca foi falado. Pois não, porque só nos momentos de crise é que, de facto, estes temas que nós andamos muitas vezes a engolir, né, durante muito tempo, vêm ao de cima e são atirados, não me levem no sentido literal, para cima do outro. Portanto, é a primeira vez, por isso é que as crises muitas vezes são oportunidades, não é? Catarina, dizes no teu livro que comunicar é o melhor antídoto e que perdoar é o melhor remédio. Sim, ou seja, o perdão é uma coisa que faz parte no nosso dia-a-dia, em todas as relações e não só nas relações de amor, também, porque é o que nos alivia também aqui de alguns ressentimentos, de alguns sentimentos negativos, porque quando perdoamos, lembramos sempre de uma coisa, não é propriamente ao outro que o estamos a fazer, claro que nós perdoamos o outro, mas o efeito é em nós, está bem? Nós é que conseguimos acalmar um bocadinho, tranquilizar, ou seja, aqueles sentimentos de raiva, muitas vezes de vingança, não é? Quando nós conseguimos perdoar, estes sentimentos por norma atenuam-se, ok? Portanto, quando nós perdoamos não é só pelo outro, também Deve-se é por desculpar nós. a traição? Depende. Alvin, eu aqui não sou um precisista. Caso é caro, nem cabe dizer, portanto, mas eu sei que a maior parte das infidelidades, se calhar posso dizer isto eventualmente, embora não tenha estatísticas para isto, acaba por não ser premeditado, ou seja, uma coisa que pode acontecer a qualquer um de nós, até vamos trocando umas mensagens, ou vamos falando aqui com um colega de trabalho, não é? E quando damos por nós, as coisas vão acontecendo, vamos nos envolvendo emocionalmente, e são coisas que acontecem sem que a gente se aperceba. Quando damos por ela, já estamos de alguma forma ligados, não é? Ou então já estamos num ponto de não retorno. Também, portanto, isto muitas vezes tem a ver com esta dificuldade de gerir esta questão da nossa necessidade de novidade, do entusiasmo, da necessidade de ouvirmos novamente que somos bons, que temos valor, não é? Basta que isso entre, que alguém nos diga isso numa mensagem, portanto isto capta a nossa atenção. Também, e às vezes as coisas acontecem efetivamente. Agora, isso não quer dizer que o casal não consiga superar, ultrapassar, recuperar. Nós temos é que perceber porque é que a traição ocorre, o que é que estava a acontecer àquele casal para que a traição tivesse ocorrido, e eventualmente nós vamos ter que fazer um luto da relação, ou seja, as relações não são esta coisa idealizada e maravilhosa que nós achamos de uma história perfeita, uma coisa... Não, às vezes... Catarina e Diana, deixem-me só dizer-vos que vamos dar 5 minutos mais a este programa, mas apenas e só para as redes sociais, até porque ainda temos aqui 2 mensagens para ouvirmos, e eu ainda tinha 2 ou 3 perguntas para fazer à Catarina, por isso, ouvintes da Provaral, se estão interessados neste assunto, estamos a falar de Vida a 2, com a Catarina Lucas, que lançou um livro justamente com este título, ela que é psicóloga, especialista em sexologia, mas também terapeuta de casal. Façam as vossas perguntas, ainda o podem fazer, mas durante 5 minutos, através do 96-038-62. David Santos aqui numa mensagem que eu acho que é importante. Queres comentá-la, Catarina? É importante, ele diz aqui uma coisa importante, que é este aceitar e aprender e respeitar os defeitos do outro, ok? Numa fase mais inicial, nós somos mais tolerantes ao defeito do outro, não é que a gente não veja, às vezes vemos, simplesmente deixamos passar, somos mais tolerantes com o tempo, não é? Portanto, e à medida que este sentimento de muito entusiasmo com a relação se atinge um bocadinho, esses defeitos ficam mais evidentes, não é? Vêm mais ao de cima e nós tornamos mais intolerantes a eles, mas é importante nós, de facto, tolerarmos o defeito no outro, aceitarmos o defeito no outro, não estarmos sempre a criticar o defeito do outro, ok? Ajustar aquilo que for necessário, os defeitos obviamente devem sempre tentar ser ajustados pelo próprio, como é lógico, mas é importante haver essa compreensão do defeito do outro, porque senão estamos tramados porque todos nós temos defeitos. Mas Catarina, sim, diz Alvin. Não, no teu papel de terapeuta e mediadora, é fácil conseguir ser imparcial, sentires que estás do lado de um dos membros do casal, porque de facto naquela posição... É um desafio constante.
É um desafio constante para nós, Diana, portanto, mas obviamente esta é a nossa formação, este é o treino que nós vamos adquirindo, seja em casal, seja na terapia individual, portanto, é esta isenção, é este não posicionamento, ok? Umas vezes é mais fácil, outras vezes é mais difícil, portanto, mas este é o nosso grande desafio e claro que vamos conseguindo não nos posicionarmos dessa forma. Porque eu pergunto isto porque é a única forma de resultar. Há um caso clássico de um amigo ou uma amiga que não gosta do namorado de alguém e diz: tens de acabar com esse tipo, ou não sou mais tua amiga, coisa assim do género. Como é que tu geres isso? Já te aconteceu dizeres a uma cliente, a uma paciente que tem mesmo que acabar com esta pessoa? Esta pessoa não é para si. Muita vontade de fazer isso, Diana, muita vontade de fazer isso. Porque se fizeres isso, estás a ser pouco ética com outro membro. Exatamente. E com a própria pessoa, portanto, o nosso papel é levar a pessoa a essas conclusões, a que tome consciência de todas essas coisas, mas que seja autónoma nessa tomada de consciência e nessas decisões. Nós somos apenas um facilitador, portanto, nós não podemos ter esse posicionamento, a menos que seja uma coisa grave, né? Portanto, um caso de violência doméstica. Obviamente, portanto, mas aqui o nosso papel é levar a pessoa a compreender de facto qual é o caminho que quer tomar, não é? Quando o trabalho é bem feito, normalmente isso consegue-se fazer sem necessidade de nos posicionarmos dessa forma direta, porque de facto não é ético nós fazermos. Olha, já agora regressando a um terreno pantanoso, tu dizes que a intimidade e a sexualidade não são a mesma coisa. Claro. A sexualidade e a intimidade dizes que não são a mesma coisa. Na minha ótica, é um conceito muito pessoal, está bem? Não são a mesma coisa, mas acho que outros autores concordarão com esta teoria, ou eu é que me inspirei neles, não sei. Portanto, mas eu às vezes até digo outra coisa, Alvin, há coisas mais íntimas do que o sexo, ok? Nós conseguimos ter sexo se for preciso com acordar de manhã com mau hálito é uma intimidade enorme, mais do que... Sim, é péssimo. Eu até falo de outra coisa, que é dormir. A intimidade do partilhar um jantar, inclusivamente, partilhar uma garrafa de vinho, por exemplo, portanto, isto pode ser muito íntimo, inclusivamente. O silêncio é muito íntimo. Não é? E nós fazemos isto, de facto, com quem temos afeto, mas nós fazemos sexo com desconhecido. O silêncio pode ser muito íntimo, mas... O Alvin não faz nada disso. Não. Sexo com desconhecidas. Quem me tomas, Diana Duarte? Não, mas espera lá. Mas estavas a dizer que o silêncio pode ser muito íntimo, é verdade, mas também pode significar o fim de uma relação. Claro. Se não for confortável, Sim, claro, é tipo, já não temos mais nada para dizer um ao outro, não é? É uma prova de intimidade clássica. Claro. Nós temos que estar bem com o outro no silêncio, porque ele também faz parte, de facto. Aliás, nós temos que estar bem com o outro nos múltiplos contextos, não é? No jantar, no sexo, no silêncio. Portanto, tudo isto tem que fazer parte do casal, porque nós, de facto, não estamos sempre em euforia. E também nós estamos sempre a ter sexo, não é? Portanto, nós temos que estar bem com o outro. Lamentavelmente. Falem por vocês, não é? Ora, deixem-me só dizer que estamos na parte final deste programa, mas ainda temos uma mensagem do Pedro Couto que enviou agora. Eu adoro estes ouvintes que mesmo depois da emissão terminada na rádio, continuam a participar e ainda bem, porque é isso que nos faz fazer estes 5 minutos, que acabam por ser sempre 10, na prova oral, com a nossa convidada. Aí está, o Pedro Couto é adepto da tese que não se deve perdoar a traição. Não permite... Comer e calar. E este levar para a cova, não é? Primeiro há pessoas que não conseguem fazer, porque o sentimento de culpa, muitas vezes, não lhes permite continuar na relação sem falar com o outro. Portanto, isto começa logo aqui. Depois isto às vezes também não nos dá a oportunidade, enquanto casal, nos superarmos, não é? De fazermos a nossa relação evoluir, não é? Às vezes nós, dos momentos de crise, lá está, de uma traição, nós podemos, de facto, solidificar este casal, trabalhar o que eventualmente não corre tão bem, portanto, mas... dar aqui também essa oportunidade de que as coisas possam ser diferentes, de podermos fazer diferente. Olha, não podemos fazer nada. Nós estamos mesmo no final do... Isto a dizer que devemos contar quem sou eu. Se fica na consciência de cada pessoa Catarina, 2 perguntas para o final. As dinâmicas atuais dos casais, a mulher já não precisa do homem, nem o homem da mulher, não é? E a outra, em relação ao casamento, se ainda fará sentido. Pois, esta é uma das grandes questões, não é? Portanto, esta história do casar já não faz sentido, o casar não está na moda, portanto, mas eu vou partilhar aqui convosco, se me permitem, uma frase que uma pessoa me disse no outro dia, que eu acho que diz muito, portanto, esta ideia de, não, eu não quero casar, não faz sentido, e ela disse uma coisa, eu não sei se queria casar com ele, mas eu gostava que ele tivesse querido casar comigo, ou seja, este não quer casar comigo, portanto é um sinal quase de rejeição, do eu não sou boa o suficiente para ele querer casar comigo. Eu achei esta frase formidável,
Portanto, e depois, por defesa, nós muitas vezes acabamos por dizer também, eu também não quero casar contigo, mas depois vêm as mágoas mais tarde, não é? Porque eu queria casar e tu nunca me pediste em casamento, porque não casamos, porque não sei o quê. E depois eles dizem, mas ainda podemos casar. Não, mas agora já não vale a pena, não é? Mas isso é uma falta de diálogo enorme, não é? É uma falta de diálogo, é uma falta muitas vezes de nós assumirmos aquilo que somos, aquilo que queremos, aquilo que são os nossos valores. Por favor, não tenham medo de fazer isso. Se querem casar, digam, verbalizem isto, digam ao que vêm. Eu gostava de, isto não faz de nós seres piores, menores, frágeis, não é? Porque esta ideia de eu quero, ou eu amo-te, ou eu quero casar contigo, muitas vezes é visto quase como um sinal de fragilidade, de vulnerabilidade. Não é verdade. Vamos ser congruentes connosco próprios, seja para um lado, seja para o outro. Se não faz sentido, também digam que não faz sentido, mas digam-no de acordo com aquilo que são os princípios de cada pessoa e os desejos de cada pessoa. Da tua experiência em consultório, achas que a ideia de casamento e as pessoas que querem casar está ligada a uma ideia romântica ou está ligada a uma ligação à igreja? Eu acho que tem as duas coisas, Diana. Portanto, obviamente aqui a tradição religiosa em Portugal é enorme, não é? E nestas questões do casamento é imensa, não é? Portanto, assim como no divórcio, não é? Um casamento religioso supostamente é para toda a vida, portanto, ou seja, pesa nas duas coisas, esta ótica do não vais viver junto sem casar. Portanto, nós temos toda uma história e uma cultura em torno do casamento e da religião, ok? Que hoje em dia, obviamente, já não está tão presente, as pessoas já conseguem, de alguma forma, desbloquear isto um bocadinho, isso não faz de si piores pessoas ou menos crentes ou com menos fé ou o que quer que seja. Obviamente há aqui uma forte tradição religiosa. Claramente também há uma visão romântica, como é que os filmes todos acabavam, como é que os príncipes e as princesas, também há aqui uma forte tradição, mas tem muito a ver também com isto, que é a validação. Se esta pessoa quer casar comigo, então, de facto, eu sou especial, ele é especial, não é? Portanto, a nossa relação é I am the one. Catarina, esta ideia. olha, não podemos estender mais o programa, queremos agradecer o facto de teres vindo, obrigado. Para todos aqueles que gostaram tanto do programa como nós, saibam que existe um livro que se chama Vida a Dois, da Catarina Lucas, que é psicóloga especialista em sexologia, estava difícil, e é também terapeuta de casal. Este livro fala sobre justamente o casal, as relações e a sexualidade. Obrigado, Catarina, beijinhos. Obrigado. E amanhã não percam, estamos aqui com José Vilés. Até amanhã. Também é. Obrigado.